Agora vamos falar sobre o Corinthians. Corinthians que tem 3 jogadores com passagens pela MLS. Diego Palacios, lateral esquerdo. José Martinez, meio campista. E Thales Magno, que todo mundo conhece, né, que jogou no Vasco antes de ir para os Estados Unidos. E vamos falar primeiro do Diego Palacios, que veio do Los Angeles FC junto com o José Martinez, não na mesma época, mas junto do mesmo time, né? Jogaram juntos, um veio primeiro, o outro veio depois. Diego Palacios, ele chegou no início da temporada de 2024, no primeiro jogo do Corinthians contra o São Bernardo, ele já teve uma lesão com menos de 30 minutos, uma lesão no joelho, uma lesão grave, que tirou ele de campo por bastante tempo, e desde então ele não conseguiu ganhar o espaço dele no clube. O Corinthians fez a reposição da posição. Quem entrou conseguiu ganhar a posição, ele não conseguiu ganhar ritmo de jogo até então, tá de escanteio no Corinthians, não consegue jogar. Porém, é um jogador bom, que teve a infelicidade de se machucar no início da temporada do ano passado, né? E que desde lá não conseguiu mais se recuperar, não conseguiu ganhar minutagem e está esquecido no Corinthians. É um bom jogador. Quando ele jogou no Los Angeles FC, ele era um jogador que apoiava bastante, é um jogador rápido, que tinha um bom cruzamento e marcava bem. Era um bom marcador. Porém, no Corinthians ele não conseguiu fazer o que ele fazia no Los Angeles. Diego Palacios também teve algumas partidas, ele teve uma passagem curta pela seleção do Equador, jogou alguns jogos amistosos e é um jogador importante para o Corinthians, porém não joga. É importante em que sentido? É um jogador que o Corinthians enxerga nele um potencial, o Corinthians vê ele como uma boa peça, porém não consegue jogar. A lesão que ele sofreu foi muito grave e o Corinthians não tem perspectiva de que ele atue pelo clube e consiga ganhar espaço. Então muito provavelmente é um jogador que vai ser negociado nessa próxima janela. Dificilmente fica no Corinthians e assim, é uma boa opção para alguns clubes que estão com carência nessa posição, né, de lateral. Pelo Philadelphia Union ele fez 110 partidas, 15 participações em gols. Ele é um jogador que originalmente ele é meio campista, mas que ele tem um poder de marcação impressionante, marca muito, muito raçudo. 110 jogos, 15 participações em gols e pouco mais de 40 cartões amarelos, ou seja, por aí você tira que ele é um cara que dá muito sangue dentro de campo, marca muito, sofre um pouco com essa questão da disciplina dentro de campo, né? Ele costuma ficar alguns jogos fora por conta da questão dos cartões amarelos, mas não deixa de ser uma baita contratação. Ele dá muita segurança pro meio campo. O clube que tem ele no meio ali tem um pitbull, é um cara que no sentido de marcação ajuda bastante e até na parte ofensiva ele é um pouco participativo, ele costuma achar algumas assistências, tem um bom passe, consegue dar dribles importantes durante o jogo e chuta muito forte, chuta bem, é um ótimo jogador. O Corinthians acertou bastante nessa contratação aí, é um cara que todo clube talvez gostaria de ter. E por último, não menos importante, Thales Magno, né? Cria da base do Vasco, um jogador muito habilidoso, todo mundo que acredita que conheça ele. É um jogador que atua tanto pela ponta esquerda do campo, como também faz um papel de falso 9, e às vezes ele jogava de atacante no New York City, mas essa não era a função originária dele, né? Vinda do Vasco. E é um cara que o que se pode esperar dele é dribles, ele cria muitas jogadas pelas pontas, é um cara que consegue achar finalizações de média e longa distância, não é um jogador artilheiro. Ele é aquele cara que vai conseguir um passe no momento decisivo do jogo, vai conseguir cravar uma falta ali na lateral, que vai ser importante para a equipe. É um cara que não marca, ele tem esse defeito na marcação, ele não é um jogador que ajuda muito na marcação. Tem melhorado isso no Corinthians com a ajuda do Ramon Dias. Um cara que, Thales Magno é um excelente jogador, ele é muito jovem, com apenas 22 anos, tem muita margem para evoluir. Talvez seria um jogador que jogaria até no Botafogo, mas o Botafogo em nenhum momento, até onde se sabe, buscou contato com o New York City para tentar talvez uma contratação do Thales, né? Mas não deixa de ser um grande jogador, mas ainda precisa evoluir muito. Porém, resumindo, é um jogador muito bom e importante para a equipe do Corinthians. O Thales, que foi campeão também na MLS, ele conseguiu ser campeão da Liga Americana com o New York City na temporada de 2023. Foi um jogador muito importante. Lá no New York City ele fazia não só o papel de atuar ali pela ponta, que é o lugar que ele surgiu no futebol atuando pelo Vasco. Ele chegou a jogar ali na área, dentro da área, como um centroavante, um falso 9 às vezes, saindo mais de trás. Ele também tem facilidade para se deslocar da esquerda para a direita, se bem que não é o ponto mais forte dele, claro, ele é mais forte atuando pela esquerda, porém é um jogador muito móvel,
consegue se movimentar pelo campo sem ser refém de um lado apenas do campo, de uma função, que é a função original dele, que é caindo pela esquerda. Então, é um jogador muito útil, um cara que vai ser bastante importante esse ano pela equipe do Corinthians. A temporada é longa, apesar do Corinthians não disputar a Copa do Brasil, né? Mas são muitos jogos, querendo ou não, são muitos jogos, e tende a ser um jogador muito importante. É um jogador para ficar de olho nele nessa temporada.